Se estendeu por toda a madrugada o velório do ex-governador do estado, Almir Gabriel. E quem acompanha neste momento a movimentação lá no Palácio Lauro Sodré, aqui em Belém, é a repórter Trisha Guimarães. Trisha, bom dia. Que horas deve acontecer o sepultamento? Bom dia, João. Bom dia a todos. O sepultamento deve acontecer por volta das 10 horas da manhã no cemitério São Francisco, em Castanhal. Esse foi um desejo do ex-governador, já que os pais dele também estão enterrados nesse mesmo cemitério. Daqui a pouco, às 8 horas da manhã, vai ser celebrada uma missa de corpo presente aqui no Palácio Lauro Sodré. Ela vai ser celebrada pelo Padre Eloy, que é capelão da Polícia Militar. O governador Almir Gabriel, ele morreu ontem aos 80 anos de uma parada cardiorrespiratória em decorrência de um efizema pulmonar. Ele já estava internado em uma UTI de um hospital particular daqui de Belém há 16 dias. Almir Gabriel ocupou vários cargos no Poder Legislativo e também no Executivo. Ele foi secretário de Estado, senador, prefeito de Belém e também governador por 2 mandatos. Foram mais de 40 anos dedicados à vida pública. Almir Gabriel tinha 80 anos. Era formado em medicina. Dirigiu o Hospital Barros Barreto por 3 vezes e foi diretor da Divisão Nacional de Pneumologia Sanitária do Ministério da Saúde. Também foi secretário de Saúde e de Segurança do Pará nas décadas de 70 e 80. E em 1986 assumiu o cargo de senador da República. Pelo PMDB, foi nomeado prefeito de Belém, mas deixou o partido por divergências políticas. Em 1988, ajudou a fundar o PSDB. No Senado, Almir Gabriel atuou como relator da Ordem Social na Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a Constituição Brasileira de 88. No ano seguinte, foi candidato a vice-presidente na chapa de Mário Covas, nas eleições presidenciais. Em 1994, foi eleito governador do Pará e se reelegeu em 1998. Dr. Almir Gabriel, como governador do estado do Pará, foi um grande parceiro da indústria. Realizou inúmeras obras de infraestrutura para o estado e isso permitiu que atraísse novos investimentos para cá, para o estado. Novas indústrias se instalaram, além da política de incentivo fiscal que foi implantada por ele. Foi ele, por exemplo, quem construiu a Estação das Docas, transformou o presídio São José em um polo joalheiro e revitalizou todo o complexo Feliz Lusitânia, como a Casa das 11 Janelas, o Forte do Presépio, reconstruiu alguns casarões históricos aqui da Cidade Velha e, principalmente, reformou a imponente Igreja de Santo Alexandre. Todos estes, até hoje, cartões postais do estado. Ele foi responsável ainda pela construção da alça viária, do Porto de Vila do Conde e pela conclusão do Estádio Olímpico Mangueirão. O governo de Almir Gabriel também foi marcado por um dos episódios de violência mais emblemáticos da recente história paraense. Uma ação policial culminou na morte de 19 trabalhadores ligados ao movimento Sem Terra. Em 2002, elegeu Simão Jatene como sucessor. Após 4 anos afastado da vida pública, voltou à cena política como candidato ao governo do Pará nas eleições de 2006, mas foi derrotado em segundo turno. No último encontro que tive com ele há um mês e pouco atrás, o tom da conversa voltou a ser as coisas boas do Pará e os nossos desafios. Então, eu acho que todos nós paraenses ficamos um pouquinho menor por perder alguém da estatura do Gabriel. Triste, alguns órgãos públicos decretaram ponto facultativo nessa quarta? Exatamente, João. O prefeito Zenaldo Coutinho, desde ontem à tarde até hoje, ao meio-dia, ele decretou ponto facultativo e luto por 7 dias. A presidente do Tribunal de Justiça do Estado também decretou luto por 7 dias, ou seja, no TJE só vão funcionar aquelas demandas que são de urgência, João, como a apreciação de habeas corpus e também mandados de segurança. Os prazos processuais, os processos processuais, eles ficam suspensos a partir de amanhã por 7 dias. A relação dos magistrados que vão trabalhar aí nesse período em regime de plantão, você confere no tjpa.jus.br.
João, daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui do velório. Agora, uma informação confirmada agora há pouco para a família é que a partir das 9 horas da manhã, o carro deve sair em cortejo, em carro aberto, com todas as honras de Estado, daqui de Belém até Castanhal, onde o corpo do ex-governador será enterrado. João. Muito obrigado, Trisha. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Desde ontem, são muitas as homenagens e elas seguem durante a manhã desta quarta-feira. Quem tem mais detalhes para a gente é a repórter Trisha Guimarães. Trisha. Bom dia, João. Olha, em Brasília, ontem o Senado Federal prestou uma homenagem ao ex-governador com 1 minuto de silêncio no plenário. O senador do PSDB do Pará, Flecha Ribeiro, também lamentou a morte de Almir Gabriel. Eu, particularmente, perdi um grande amigo. Tenho certeza absoluta que a história fará justiça ao trabalho e tudo que Almir Gabriel fez pelo estado do Pará e pelos paraenses. O que nós temos hoje é pedir a Deus que dê à sua alma paz e muita luz e conforto aos seus familiares e aos seus amigos. Olha, João, e o PSDB, partido qual o ex-governador foi um dos fundadores, também enviou uma nota oficial à imprensa lamentando a morte de Almir Gabriel. Nessa nota, João, eles falam que Almir Gabriel teve um papel fundamental no desenvolvimento da região, lutando por mais investimentos e também infraestrutura e melhorando a qualidade de vida do povo paraense. João, essas homenagens também aconteceram muito aqui no Palácio Lauro Sodré, onde está acontecendo o velório do ex-governador. Eu estive aqui durante todo o dia de ontem e agora mostro para você como é que foi esse dia. Alacide Nunes, também ex-governador do estado, fez questão de prestar homenagem a Almir Gabriel. Ele foi responsável pelo início da carreira política de Almir. Essa indicação dele para a prefeitura foi feita por mim. E como governador, nas 2 oportunidades que ele governou, ele soube marcar o seu tino administrativo. Deputados de vários partidos, entre eles o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Márcio Miranda, também prestaram homenagens ao ex-governador. Deixa um legado de grandes obras, de exemplo de homem íntegro, determinado. Deixa o exemplo da política, de que é possível passar pela vida pública sem deixar escândalos. Almir Gabriel morreu aos 80 anos de parada cardíaca em decorrência de um efizema pulmonar, conhecido pela personalidade forte e também pela teimosia. Um de seus últimos pedidos, quando ainda estava lúcido, foi em relação ao procedimento médico que seria feito com ele. Foi um pedido que ele fez, inclusive a família, que caso ele viesse parar, que ele não gostaria que fosse reanimado. E como era um paciente praticamente terminal, o quadro clínico dele estava grave, por mais que a gente reanimasse, o quadro clínico possivelmente não voltaria, nós acatamos a solicitação final dele e ninguém reanimou e às 8 horas, infelizmente, ele veio a falecer. Familiares, incluindo as 2 irmãs e as filhas, Sâmia e Raifa, ficaram o tempo todo ao lado do corpo do pai. O velório, que seria aberto ao público às 4 da tarde, por decisão da família, teve o horário antecipado, permitindo que as pessoas que aguardavam na parte de fora também pudessem dar o último adeus ao ex-governador. Eu sou torcedor ferrenho do Paysandu, aí eu frequento muito o Mangueirão, e o Mangueirão ficava só um lado feito, faltava terminar. E se não fosse o doutor Almir ser governador, não terminava o Mangueirão. O Mangueirão é um dos estádios mais bonitos do Brasil. Um dos momentos mais emocionantes foi a chegada de Socorro Gabriel, que viveu com ele por 43 anos. Debilitada em uma cadeira de rodas, ela chegou a se levantar e, abraçada ao filho, o cantor Almirzinho Gabriel, eles se emocionaram. Neste momento, naquela sala ali, apenas familiares e amigos mais íntimos estão velando o corpo do ex-governador Almir Gabriel. No final da tarde, o governador do estado, Simão Jatene, e o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, também estiveram no Palácio Lauro Sodré. Na despedida, sobre o peito de Almir, orquídeas, suas flores preferidas, homenagem das filhas. Trisha, e que horas o corpo do ex-governador deve deixar o Palácio Lauro Sodré? João, por volta das 9 horas da manhã. Isso, como eu falei agora há pouco, vai ser realizada uma missa de corpo presente e o cortejo deve sair daqui por volta de 9 horas da manhã. Essa é a previsão da família. A família ainda está definido o trajeto que o cortejo vai prosseguir até chegar em Castanhal. João, agora uma informação que não estava aí no VT, mas é importante a gente falar, a cor preferida de Almir Gabriel era amarelo. Por isso, aquelas orquídeas, ele também estava vestindo uma blusa amarela, só que era bem clarinha, não dá para a gente perceber na imagem.
Agora, Trisha, vamos explicar melhor como é que funciona hoje. Alguns órgãos decretaram ponto facultativo. Exatamente, João. A Prefeitura de Belém decretou ponto facultativo desde ontem até hoje ao meio-dia, mas todas as secretarias estão funcionando em regime de plantão. A Prefeitura de Belém também decretou luto por 7 dias. Já o Tribunal de Justiça do Estado, ele decretou ponto facultativo no dia de hoje, dia 20. Só funcionam as demandas de urgência, como a apreciação de habeas corpus e também mandados de segurança. Prazos processuais ficam suspensos durante todo o dia de hoje, só retornando amanhã, quinta-feira, dia 21. Para você saber, né, João, os magistrados que estão de plantão durante todo o dia de hoje, basta acessar a página do Tribunal de Justiça, tjpa.jus.br. João, a gente segue com mais informações durante todos os nossos telejornais ainda hoje. João. Obrigado, Trisha. Bom trabalho para você.